Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo, certo? Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, nós iremos agora iniciar a lição juvenis, certo? Uma lição muito boa. Se vocês porventura escutarem um barulho, é da rua, né? A rua está um pouco barulhenta hoje. Mas vamos lá. Meus irmãos, a lição de número 3 fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas. O textuário da lição diz o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos 12, 30. Certo? Então nós vemos aqui. A leitura está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 1 ao 7, versículo 10, 11 e 12 e depois 14 e 15. O primeiro capítulo aqui da lição fala sobre o primeiro e maior mandamento da lei, certo? O segundo fala sobre o pecado contra a idolatria. O terceiro, tipos de idolatria. E o quarto, permaneçam no amor de Deus. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, nós vemos aqui que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, certo? Alguém pode dizer, como é que pode Deus querer que a gente ame mais a Ele do que o nosso próprio pai, do que a nossa própria mãe, do que filho, esposa? Meus irmãos, quem é que nos deu a vida? Quem é que permite o ar que nós respiramos entre os nossos pulmões inspirar e depois expirar? Quem é que permite que o nosso coração esteja batendo cerca de 60 vezes por minuto, no mínimo, certo? Quem é que permite, meus irmãos, que nós ao acordar, nós abrimos o olho e vivemos os olhos, ao abrir o olho de manhã e vivemos mais um dia? Então, meus irmãos, tudo é permissão de Deus, é Deus que controla tudo, é Deus que permite tudo. Então, nada mais justo do que amar a Deus acima de tudo, certo? Então, meus irmãos, nós vemos no decorrer da história que era proibido, certo, amar alguma coisa, algum ser, ou alguma pessoa, ou algum animal, ou um astro celeste, certo, acima de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar, certo? Então, meus irmãos, nós vemos que tem vários mandamentos que falam sobre isso, mas vamos lá. Meus irmãos, a lição fala aqui sobre a amar a Deus acima de todas. Olha, lembrando que é todas, certo? Todas as coisas, certo? Meus amados, veja, é uma promessa desde o decálogo ali, diz assim, olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, amarás a Deus acima de tudo, certo? E tem um que é assim, olha, honra teu pai e tua mãe e eu, Deus, prolongarei os teus dias na terra. Deus está dizendo o seguinte: se eu honrar meu pai e minha mãe, Deus vai prolongar a minha vida aqui na terra. Aí eu faço a pergunta, meus irmãos: se existe essa promessa com mandamento, esse mandamento com promessa, que se eu amar, honrar os meus pais, não é isso? Teremos um prolongamento de vida aqui na terra, certo? Eu faço a pergunta: imagine se nós amarmos a Deus em primeiro lugar, certo? Já que Deus é mais valioso do que um pai e uma mãe, certo? Deus é o ser criador de tudo que existe, certo? Por isso Ele pede que nós possamos amar Ele acima de todas as coisas. Então, meus amados, amar a Deus, certo? É um mandamento com promessa, né? É um mandamento, é um estatuto, certo? Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar, certo? Nas nossas vidas, certo? Nas nossas vidas. Então, isso é um mandamento divino, certo, meus irmãos? A Bíblia nos ensina a guardar, né? E guardar simboliza obedecer, certo? Aí Deus diz assim: se eu guardar os teus estatutos, que é a palavra de Deus, se eu obedecer, a Bíblia diz, meus irmãos, que o bem nos sucederá. O bem te sucederá, né? Vai te suceder, né? O bem te suceda. Fala de vida. Se bem te suceda, nós podemos dizer que Deus vai abençoar na vida conjugal, na vida espiritual, na vida profissional, certo, meus irmãos? Então, olha aqui, olha, muito te multipliques. Nós podemos ver isso aqui em Deuteronômio, onde fala aqui a lição, no versículo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Diz que se nós guardarmos as palavras, e muito te multipliques, isso fala aqui sobre vida financeira, certo? Agora, meus irmãos, nós não podemos amar a Deus só querer que Ele nos abençoe financeiramente, né? Deus tem muito mais a nos dar além da vida financeira, certo? Então, meus irmãos, amar cria laços, certo? Cria laços, afinidade e relacionamento. É isso que Deus quer ter conosco, com a humanidade, afinidade, laços,
relacionamento, certo? É possível, ela fala assim, olha, é possível amar sem conhecer a Deus? O que é que vocês acham aí? É uma pergunta que vocês perguntarem na classe de vocês. E perguntem as opiniões dos alunos, né? É possível alguém amar? Nós estudamos na lição passada sobre, no português nós falamos sobre amar. No português nós utilizamos a palavra amar para tudo, certo? Mas no grego nós utilizamos a palavra amar, ele se distingue em três. O amor fileu, que é o amor próximo, que é o amor fraternal, certo? Que é o amor de amizade. O amor eros, que é o amor romântico, o amor sexual, e o amor ágape, que é o amor de Deus para com a humanidade, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o amor deve fazer parte da vida de um cristão, certo? Quando a Bíblia diz assim, meus irmãos, olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, certo? Deus não estava falando do órgão físico, certo? Porque nós sabemos, meus irmãos, que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos vêm do nosso cérebro. Mas quando a Bíblia diz coração, não estava se referindo ao órgão físico, mas o coração como o centro das emoções humanas, ou seja, sentimentos, paixões e desejos. Ou seja, eu tenho que amar a Deus acima dos meus sentimentos, das minhas paixões e dos meus desejos, certo? Ah, irmãos, eu vou deixar o meu desejo, eu vou deixar de desejar aquilo que eu quero para amar a Deus? Sim. A Bíblia diz, amas a Deus, né? Busca primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas podem ser traduzidas como isso. Sentimentos, tudo aquilo que a gente precisava. Deus sabe o que a gente precisa, certo? Então, meus irmãos, por isso que nós devemos guardar, olha aqui, olha a palavra guardar o nosso coração, certo? Guardar o nosso coração. Porque é do coração, meus irmãos, que vem os sentimentos. Quando fala coração, o centro das emoções humanas. E é desse lugar, do centro das emoções humanas, que também surge o pecado. Por isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, a termos um bom relacionamento com o Pai. Porque o pecado se inicia também no coração, certo? Então, por isso que nós temos que guardar, né, a lei de Deus no nosso coração, né, para que nosso coração seja bom. Amém, meus irmãos? Quando a Bíblia diz assim, olha, amais o teu Deus de toda a tua alma, né? Nós sabemos que alma, meus irmãos, é um princípio vital da vida, certo? Fala de espírito, de vida, certo? Então, não foi Deus que nos deu a nossa alma. Então, quando Deus diz assim, ama Deus de toda a tua alma, tem a ver com o princípio vital da vida, certo? Que Deus é o principal Criador da vida, certo? E entendimento, amas a teu Deus de todo o teu entendimento. Entendimento tem a ver com mente, certo? Com a nossa mente de habilidade, a nossa mente. E mente tem a ver com habilidades intelectuais. Ou seja, nós temos dentro da nossa razão, nós temos que ter o seguinte raciocínio, que Deus ele deve ser o centro da nossa vida. Então, habilidades intelectuais têm a ver com a nossa razão. E nós, como seres racionais, nós temos a consciência, nós temos a razão que Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas, certo? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que é necessário tudo isso aqui. De toda a tua força, amarás a teu Deus, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, certo? Força tem a ver com poder, com capacidade, prioridade. Então, Deus nos deu a capacidade, meus irmãos, de fazer algo que os animais não podem fazer. Nós somos seres racionais, certo? Nós temos a capacidade de pensar, de fazer algo, de criar algo. Então, meus irmãos, nada mais justo do que Deus ser a nossa prioridade na nossa vida, certo? Porque Deus sabe, meus irmãos, que se o nosso coração, se nós não tivermos um coração voltado para Deus, se nós não guardarmos a sua palavra, se nós não amarmos a Deus, se a nossa capacidade não for de obediência a Deus, se o poder que Deus nos deu não é o poder de criar, se nós não for para o bem, aí começa a desandar. E como é que começa a desandar? O ser humano distante de Deus, ele passa a criar coisas que abomina, que ferem os mandamentos divinos. Por exemplo, a idolatria, certo? O que é a idolatria? A idolatria é um esforço em vão, né? Demandar algo em vão, certo?
é dar honras divinas, certo? Que era somente para Deus, a um produto de manufatura, né? De fabricação humana, certo? Então, se eu não guardo o meu coração, se eu não dedico o meu poder, a minha capacidade, a minha prioridade a Deus, então eu irei fazer coisas que não me convém fazer, que é a idolatria, adorar falsos deuses. Vocês podem conferir lá Salmo 115, versículo 4 ao 8, né? Tem pernas, mas não andam, tem olhos, mas não veem, tem bocas, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a idolatria na sua essência, certo? Então, meus irmãos, porque a humanidade distante de Deus tem a facilidade de criar algo que não honra a Deus. Por exemplo, a Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés passou 40 dias no monte Sinai, na presença de Deus. Quando ele voltou, o que aconteceu? O povo tinha criado um bezerro de ouro. Vocês podem conferir lá isso no capítulo 32, do 1 ao 9. Então, só porque eles não viam mais Moisés, decidiram criar um bezerro de ouro. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que os ídolos nos levam à ruína, certo? Nós vemos que Israel viveu coisas horríveis por desobedecer a Deus, por idolatrar falsos deuses, certo? Por criar falsos ídolos para si mesmo. Então nós vemos aqui que Deus permitiu que o mal viesse sobre Israel, porque eles não estavam mais honrando a Deus. Até o próprio Salomão, né, que é um homem considerado um dos homens mais sábios, ele na sua velhice já, com esposas novas, esposas de outras nações, certo? As suas esposas, quando vieram de outras nações, trouxeram seus próprios deuses e levaram ali muitos a cometerem o pecado da idolatria. Será que não tinha mulheres em Israel para que Salomão pudesse tomar como esposo, como concubina? Então nós vemos tudo aqui, meus irmãos. Já no Novo Testamento, meus irmãos, tudo isso aqui é no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, né, Jesus ele mostrou que a idolatria vai mais além, certo? Nós vemos aqui, principalmente, nós falamos aqui no Antigo Testamento, principalmente trata dos ídolos que são feitos por mão dos homens, que os homens adoram os animais, os astros celestes. Mas no Novo Testamento, meus irmãos, nós vemos uma idolatria diferente. Ou seja, aqueles ídolos criados no coração. É amar ao dinheiro, certo? A Bíblia diz que amar o dinheiro é a raiz de todo mal, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, o próprio Paulo. A Bíblia diz que ele foi até na Grécia, na cidade de Atenas, e a Bíblia diz que o espírito de Paulo se comoveu em ver a cidade tão entregue à idolatria. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, quando Paulo observou, ele viu um altar que não tinha nenhuma imagem de Deus, mas tinha um nome, ao Deus desconhecido. Vocês podem conferir Atos, capítulo 17, versículo 16 ao 23. Então Paulo usou esse argumento para pregar sobre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Certo? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus proíbe a idolatria? Porque nenhuma imagem, certo? Nenhuma imagem, nenhum animal, certo? Nada pode representar Deus. Deus é singular, Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, então Ele não quer. É um ato, certo? Então tudo aquilo que Deus não quer, se nós cometermos, é pecado. O que é pecado? É infringir uma lei divina, certo? Então, meus irmãos, é isso. Então, meus irmãos, vou parar por aqui e já iremos iniciar a última parte aqui da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando na outra parte aqui da lição. Meus irmãos, nós vemos aqui que amar o mundo, certo? Nós vemos que a lição fala sobre amar a Deus acima de todas as coisas, certo? A gente já vimos os motivos na primeira parte aqui da lição. Nós vemos aqui que amar o mundo, certo? Amar o mundo é um tipo de idolatria. Nós podemos ver lá em 1 João capítulo 2. Vamos ler aqui 1 João capítulo 2, versículo 15, certo? Então 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos, certo? E soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a importância, então nós vemos aqui que amar o mundo é um tipo de idolatria, certo? Vou repetir, meus irmãos, como já falei em outras palavras aqui, em outras lições. Amar o mundo não significa
as coisas criadas, os animais, a natureza, as coisas boas que Deus criou. Quando a Bíblia diz assim, olha, não ameis o mundo, Deus está falando do sistema pecaminoso e estilo de vida pecaminoso que as pessoas adquiriram como estilo de vida, certo? Então isso sim é o mundo, é esse mundo decaído, esse mundo corrupto. É esse mundo que a Bíblia diz, não ameis o mundo, certo? Nós falamos aqui, olha, amor, quem ama o mundo, né? Ama o dinheiro, certo? Ama a avareza, vocês podem conferir Colossenses capítulo 3, versículo 5, certo? Vamos ler aqui Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a importância de nos resguardarmos do pecado, certo? Porque o pecado nos leva a ferir os mandamentos de Deus. Mas vamos ver aqui, meus irmãos, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, olha, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então tudo isso aqui é idolatria, meus irmãos. Nós temos que nos resguardar, certo? O que é... Então, olha aqui, meus irmãos, eu coloquei outra... Aqui, olha, nós podemos admirar alguém, certo? Então, podemos admirar alguém, vou estar dando uma interrogação aqui, olha. Podemos admirar alguém? Podemos, certo? Nós só não podemos criar ídolos, certo? E não criar ídolos. Tem pessoas que criam ídolo. Ah, fulano é meu ídolo, fulano é meu ídolo, certo? Então isso é pecado, meus irmãos. Fazer das pessoas, só porque é famoso, porque tem dinheiro, fazer dele um ídolo, ou dela um ídolo. Então nós podemos admirar uma pessoa, mas não idolatrar, certo? Olha aqui, meus irmãos, vocês já ouviram falar sobre essa palavra aqui, olha, egolatria. O que é egolatria? Egolatria é um desejo de perfeição, certo? Por si mesmo. Tem a ver com imagem e aparência. É pecado eu cuidar da minha aparência? Não. É pecado eu cuidar do meu corpo? Lógico que não. Esse termo aqui, egolatria, é aquele desejo desenfreado, certo? De buscar a perfeição. Vou dar um exemplo aqui. De vez em quando eu gosto de assistir jornal e de vez em quando a gente olha nos jornais aí alguém que já tinha um corpo bonito, que já tinha um corpo normal, morreu na sala de cirurgia para ficar mais perfeita ainda, certo? Então, essas pessoas, eles idolatram o próprio corpo, certo? É querer buscar, tem pessoas que morrem porque já tinha um corpo, um dia desse eu estava vendo no jornal, passou no jornal, uma mulher, ela já era bonita, já tinha um corpo bonito, mas ela foi ainda fazer lipoaspiração. O que aconteceu? Morreu por conta dessa cirurgia. Então, meus irmãos, não é pecado se cuidar, mas esse desejo excessivo, doentio de querer buscar a perfeição, de idolatrar o próprio corpo, é chamado de egolatria, certo? E vou ser sincero, meus irmãos, não é pecado se algum cristão fazer lipoaspiração, não é pecado, porque às vezes tem pessoas que fazem por conta de saúde, certo? A egolatria, que é pecado, como vocês vão entender, vocês estão entendendo muito bem, é buscar aquela perfeição, é ir além do que pode ir, certo? Então, meus irmãos, não é pecado se cuidar, mas se idolatrar o próprio corpo, né? Isso sim é pecado, certo? Meus irmãos, Deus nos amou primeiro, certo? Deus nos amou primeiro, a Bíblia diz que Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Devemos devolver esse amor a Deus em forma de gestos e palavras, certo? Então, meus irmãos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Lá no livro de João, capítulo 14, diz o seguinte, livro de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Capítulo 15, versículo 10. Diz assim, olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, meus irmãos, guardar é cuidar, guardar é se proteger, é obedecer, se proteger contra o pecado do mundo e obedecer a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que recorrer a Deus. Amém, meus irmãos? Agora vamos aqui para outra parte aqui para finalizar. Certo? Ainda voltando aqui no livro de Colossenses. Meus irmãos, vamos lá. O que é concupiscência? Concupiscência é um desejo imoral, certo? Imoral,
desenfreado. Vou botar aqui, ó, desenfreado, que não tem limites. O que é desenfreado? Não tem limites, certo? Então nós vemos aqui que o concupiscência é o desejo imoral de satisfazer a sua sensualidade. É um desejo desenfreado, é não colocar limites. Então, meus irmãos, nós vemos tudo assim. E vamos lá, a lição fala sobre concupiscência da carne, que é uma forma de idolatria, certo? Concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Desejos sexuais, certo? Pecado aparente, aquele pecado aparente, aquele que nós podemos ver, né? Aquele que nós podemos ver também. Então é tudo aquilo que é aparente, né? Desejos sexuais, a satisfação pessoal, certo? Essa satisfação pessoal tem a ver com vícios, certo? Tem pessoas que têm vícios e vícios que acabam com sua própria saúde, certo? Vamos lá. Prostituição, vai entrar em qual? Aqui. Prostituição. Vai entrar aqui, olha, prostituição, concupiscência da carne. Prostituição, certo? Onde foi lido aqui, Colossenses 3, 5, né? Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Impureza entra em qual? Impureza entra aqui, não é? Impureza na concupiscência dos olhos. Impureza. Impureza, certo? Olha aqui, concupiscência dos olhos, inveja, cobiça, cobiçar, né? Imaginar aquilo que não pode imaginar, que tem a ver com cobiça também, certo? Imaginar tudo aquilo que é proibido, né? Fere a pureza do nosso coração. Então tudo isso aqui, a concupiscência dos olhos, ela fere a pureza do nosso coração, né? Que é impureza, certo? E soberba, meus irmãos, soberbas, o que é soberba? É orgulho, é ser altivo, é ser arrogante, é ser prepotente, é se achar superior aos outros. Então tudo isso faz parte da soberba da vida. Então nós devemos nos resguardar, né? Fugir dessas coisas para obedecer a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.